Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula. O que vocês devem estar pensando? Que aula é essa? Professor de jaleco, de gravata, todo formal. E esse fundo? Basquete, corrida, é exatamente isso que vocês estão vendo. Eu sou o professor Alex Oliveira, professor de Educação Física. Nosso primeiro assunto de hoje será esportes coletivo. Atenção, queridos alunos, antes de iniciar a aula, por favor, desliguem seus aparelhos. Vamos lá? Preste atenção, ei, você que está aí. Desliga o aparelho. Vem para cá comigo. Esportes coletivos. O que vem a ser esportes coletivos, queridos alunos? Vocês têm ideia do que seria isso? É um nome sobrecomum para vocês? Vocês nunca ouviram falar sobre isso? Vamos aprender um pouco? Esportes coletivos são jogos oficializados, praticados por duas ou mais pessoas. Ou duas ou mais pessoas. Vamos lembrar sempre disso, tá? Como é coletivo, não pode ser feito de forma individual. Em oposições à equipe adversária. Se eu vou fazer uma competição entre esporte coletivo, eu vou precisar ter um adversário, não um inimigo, como muitas das vezes a gente acaba vendo nos ginásios. Tá? Nos ginásios de esporte, nos campos de futebol, as equipes quando vão se encontrar que acabam, entre elas, fazendo uma competição de esporte coletivo, às vezes acaba gerando brigas, onde isso não é legal dentro do esporte. Eles podem ser realizados em seus ambientes diferentes, como no campo, no gelo, na quadra, entre outros lugares. Vamos viajar um pouco? Vamos conhecer um pouco sobre essas modalidades? E acompanhar e vendo sempre onde é que elas vão estar sendo inseridas. Os esportes coletivos, além da atividade física como objetivo de recreação, passou a ser um instrumento de desenvolvimento social. A gente tem vários exemplos, como atletas. Por exemplo, Cristiano Ronaldo era um jovem que trabalhava na rua. Hoje, ele é um dos grandes ídolos do futebol. Veio através de quê? Do esporte. O esporte ele tem esse poder de interação, de desenvolvimento social, entre outros atletas que nós conhecemos. O esporte também é tratado de maneira educativa e pode influenciar de forma positiva o indivíduo e suas interações coletivas. O bom do esporte coletivo, galera, vamos lá, preste atenção. No esporte coletivo, quando perde a equipe por completo, diferente do esporte individual. E quando você perde, muitas das vezes você tem que sofrer sozinho. No esporte coletivo, há toda uma equipe ali ao redor. Então se torna mais fácil de poder vencer ou perder e ser abraçado pelo grupo. Além da disciplina física e manutenção do corpo, melhora a mente, a prática e promove a qualidade de vida das pessoas. A partir do momento que você começa a fazer o esporte, você tem uma melhora no seu condicionamento físico. A sua mente passa a ser oxigenada de uma forma totalmente diferente. Você tem mais prazer na hora de fazer atividade física. Quantos de vocês aqui fazem atividade física? Alguém levanta a mão, pessoal? Ninguém? Vocês estão deixando às vezes que o trabalho sobressaia sobre a vida de vocês. Lembrando que o esporte, ele é saúde, tá? Então, se você não tem um hábito de fazer atividade física, comece. Nem que seja de uma simples caminhada, mas vale a pena. Vamos viajar no mundo do esporte coletivo. Como vocês podem ver aqui na figura, o futebol, tão famoso no nosso Brasil. O que vem a ser o futebol? Essa bola, ó, pequena aqui, com esses jogadores
com cores diferentes de uniforme, tá? Correndo atrás dela com o objetivo de fazer um gol. Muitos de vocês aqui já brincaram nas ruas, nas praias, em algum local na quadra, no campo, de futebol. As crianças aqui geralmente no Brasil, assim que nascem, quando é menino, o pai geralmente compra logo uma bolinha, entrega para o filho. Já em outros países, dependendo de onde seja, por exemplo, como nos Estados Unidos, é uma bola de beisebol, uma bola de basquete. Então vai muito de acordo com a cultura desses países. No nosso país, por exemplo, como o Brasil, o futebol é o que predomina. Por que no Brasil o futebol se destacou tanto? Porque o Brasil é pentacampeão mundial de futebol. O nosso povo ele se adaptou muito bem a essa modalidade, o que leva milhares de pessoas para assistir. Outra modalidade, também muito bem vista aqui dentro do nosso país, é o vôlei, que é dividido em duas modalidades, entre o feminino e o masculino. O vôlei feminino, também de grande destaque dentro do nosso Brasil, onde as meninas do Brasil representam muito bem. E se vocês podem ver, a questão da altura entre os esportes, no futebol não precisa ter altura definida para você poder jogar. Mas já no vôlei, a altura ela é muito importante. Tanto no masculino, no feminino, como no masculino. Como vocês podem ver na figura. Olha só que legal essa imagem. Essa rede é posicionada a uma certa altura, acima de 2 metros. E esses atletas têm que fazer uma elevação, saltando e arremessando, batendo na bola com suas mãos abertas. Onde a equipe adversária tem que impedir fazendo um bloqueio. Já essa outra modalidade que agora nós vamos falar, que é o basquete. O basquete ele é realizado com equipes, tá? O número mínimo, onde o objetivo deles é acertar esse aro com essa bola. As equipes entre si, elas passam a bola, vai trabalhando, quicando a bola no chão e arremessando para o companheiro, para em seguida fazer a execução da bola, executar a bola nessa cestinha. E ao executar, eles marcam um ponto. Diferente da outra modalidade anterior, o vôlei, eles precisam estar entre redes, então eles ficam separados. Já no basquete, o contato físico é bem maior, o que ocasiona muitas das vezes sérias lesões. Vocês estão entendendo? Vamos lá? Acordem! Vem comigo! E agora, professor? O que vem a ser isso? Que modalidade esportiva é essa? Ficaram com dúvidas? Observe o ambiente. Um piso branco. Sim, pessoal. Isso é gelo, tá? Os atletas dessa modalidade, que é o hóquei, que não é tão famosa aqui dentro do nosso Brasil, mas nós conhecemos, tá? Eles praticam o hóquei no gelo. Onde tem gelo, professor, que é praticada essa atividade? Nos Estados Unidos, no Canadá, em países mais frios, na parte da Europa também. Esse esporte ele tem um grande destaque, porque se vocês puderem observar, a forma com que os atletas se vestem.
no futebol, no basquete, que foi apresentado, e no vôlei, não precisam ter equipamentos para jogar. No futebol nós podemos comentar sobre o quê? A caneleira. Eles têm a caneleira que serve de proteção. Já nesse esporte do hóquei, além de caneleiras, ele tem um patins, capacetes e tem coletes por baixo dessas roupas. Porque o contato nesse esporte é muito agressivo. A velocidade que os atletas se encaminham dentro desse esporte faz com que os choques entre eles sejam bem maiores. Uma simples queda, né, nessa região aqui de gelo, lembrando que o gelo ele faz você deslizar, como aqui é uma quadra, então os impactos, as quedas são bem maiores. Ao redor dessa parte aqui, onde vocês podem ver aqui as logomarcas, serve como proteção, para que eles não saiam e batam na arquibancada. Olha só o posicionamento do goleiro. Com esses tacos aqui, ó, eles fazem os toques num pequeno disco, onde esse disco é passado entre companheiros, de um para o outro, e eles arremessam com o objetivo de fazer o gol nessa pequena trave. Saindo um pouquinho das quadras, agora vamos entrar na água, na piscina, o polo aquático. Estão entendendo? Vocês estão vendo a diversidade que tem de esportes coletivos? Ou você pensava que o esporte coletivo só seria apenas resumido entre o futsal, o futebol, o basquete? Então, vamos aprender um pouquinho? Polo aquático. Uma modalidade que vai diferenciar apenas com a cor da touca do adversário. O preto e o branco. O goleiro tem que estar com uma cor diferente. Lembrando das equipes, tá? Qual o objetivo? Com essa bola, eles passarem entre eles e fazer o gol nessa pequena trave que é colocada dentro da piscina. Uma modalidade que você não vê muito ser praticada nos nossos estados. Beisebol. Agora sim, vamos falar de uma atividade que não é praticada no nosso Brasil. Diferentemente dos Estados Unidos, o beisebol ele ganha um grande destaque no cenário dos Estados Unidos. Um atleta fica aqui atrás, protegendo, correndo, vai correr para pegar essa bola, onde esse daqui, ó, que é o responsável por segurar na hora que ela receber a tacada. Esse daqui da frente tem o objetivo de tacar a bola quando ela é arremessada do outro adversário para cá. Caso ele erre, quem segura a bola? Esse rapazinho aqui, ó, que já está ali pronto, preparado para segurar. Lembrando que ele tem sempre uma proteção também. Como vocês puderam ver no hóquei, o hóquei ele tem uma proteção. Eles têm colete, ele tem todo um equipamento ao redor do seu corpo. Aqui não é diferente também. Essa pequena bola, quando ela está em velocidade, essa pequena bola, quando ela vem, se ela passar, ela atinge o rosto e pega em algumas regiões que vai machucar bastante. Um dos esportes que vem se destacando muito. Vamos lá, alunos, prestem atenção. Vem para cá, mais uma vez. Ó, o handball. Entre os esportes coletivos não é tão conhecido pelas pessoas. Apesar de muitos anos que existe o handball, tá? Muitas pessoas ainda não conhecem ou nunca praticaram na sua vida o handball. Vocês que agora estão fazendo parte do EJA Brasil, eu sei que vocês não têm tempo de fazer atividade. Muitas das vezes durante as nossas aulas de educação física, como vamos ocupar o professor? O professor era aquele que só chegava e dava uma bola para o aluno. O aluno não trabalhava a coordenação motora. E quando você vem para o esporte coletivo, você trabalha esse dinamismo. Tá? Você tem treinos anteriormente para que você possa fazer e ter uma movimentação bem melhor. Então você tem treinos educativos
Mas para quem nunca participou dessas modalidades de esporte coletivo ou de outro exercício físico, tá? O que é que acontece? A sua coordenação motora, ela não é bem trabalhada. Muitos de vocês aqui não conhecem o que é um polichinelo. Muitos de vocês não sabem o que é alternância de perna. Senso de direção. Por quê? Durante a infância de vocês não foi trabalhado dentro da sala de aula. Nesse movimento, nesse esporte agora que nós vamos, que é o handball, ele não é tão conhecido no Brasil, mas é muito praticado, se comparado ao vôlei, ao futsal e basquete. Ele possui características similares à do futebol, uma vez que a diferença entre ele e o handebol é realizado apenas com as mãos. Quando a gente vamos lembrar do futsal, o futsal é dentro de uma quadra, onde os atletas se dividem e eles passam a bola entre si, sem deixar que a equipe adversária tenha esse contato com a bola. Vocês estão entendendo? Não é diferente com o handball. A única diferença aqui são duas equipes, eles têm que passar a bola, assim como o basquete, com as suas mãos. No basquete nós arremessamos no aro. Já no handebol existe uma trave, onde ela é arremessada. Como vocês podem perceber, o atleta aqui está saltando. A marcação da quadra de futsal, ela é feita de uma forma para se trabalhar diversas modalidades. E uma delas aqui, que é o handebol, o atleta não pode ter contato na área próxima ao goleiro. Então, para ele poder arremessar a bola, ele tem que saltar. Olha só a altura que esse atleta está saltando, indiferente dos outros rapazes que estão aqui ao lado dele. Como vocês podem observar, olha só. Então tem que treinar uma bela impulsão. Isso requer muito treinamento, tá? Lembrando que aqui que estão competindo são seleções. Então são atletas que já estão adaptados a esse ambiente. Agora eu pergunto a vocês, existe outro tipo de futebol? Começaram a pensar agora, não foi? Existe ou não? Perguntando a vocês. Vocês já pararam para pensar? Apenas futsal? Apenas futebol do campo? É isso que eu vou apresentar para vocês agora, o futebol americano. O futebol americano, ou simplesmente futebol, como é conhecido nos Estados Unidos, é um esporte competitivo de equipes, cada qual composta por 11 jogadores de cada lado. Aqui é um esporte agressivo, tá? Que exige muita força, é muito contato físico. Os atletas correm com o objetivo de pegar essa bola e passar entre si, onde o campo é totalmente diferente do nosso campo de futebol. Nós estamos acostumados a ver aquele campo quadrado, retangular, com aquelas subdivisões. Já no jogo de futebol americano, como vocês podem observar, são várias listas, tá? Ó, tem mais um aqui na frente, ó. O que acontece? Quando essa bola é arremessada, o adversário, ou o time que está com a bola em si, em posse, tem que correr o mais rápido possível, atravessando essas linhas, que é chamada de jardas. Cada vez que ele avança uma jarda, 2 jardas, eles vão adquirindo tipo uma pontuação. Diferente do futebol, que tem aquela trave, eles também possuem uma trave, tá? Mas sem rede. É apenas um ferro alavancado, onde fica mais ou menos dessa forma, onde a bola tem que ser passada dessa região, através do chute quando é feito o contato com falta. Como no futebol também é feito com 11 jogadores. A gente não pode esquecer. O jogo demanda uma velocidade e agilidade, capacidade tática e força. Os jogadores que se empurram, bloqueiam, perseguem uns aos outros, conseguem fazer avançar uma bola em território inimigo durante um jogo.
Imagina que você está segurando uma bola e vem 11 jogadores correndo atrás de você para lhe derrubar. Então você tem que ter totalmente uma agilidade, você tem que ter um preparo físico, uma capacidade tática e uma força enorme. É preciso que você, além de conhecer o jogo, que você saiba interagir com seus companheiros. A bola é o objetivo. Quando você avança o território inimigo, todos eles vêm correndo para você, com o objetivo de quê? Pegar aquela bola, tomar e assim prosseguir dentro do jogo. Agora, uma das coisas boas do esporte coletivo. Como falado anteriormente, naquele esporte coletivo que é chamado de futebol, ele atrai milhares de pessoas para os estádios, além do mais praticado em quase todos os países. Que fenômeno é esse, professor? Vocês já chegaram a perguntar? Por que não no judô não tem uma quantidade de pessoas dessa forma? Porque nos outros esportes, como no vôlei, como no handebol, as pessoas não lotam dessa forma. Existem muitos torcedores. Mas quando a gente começa a falar sobre futebol, aí é a paixão nacional, principalmente do brasileiro. Outros países, como na Europa, também começou a ser de um grande incentivo e o futebol tem ganhado grande destaque no cenário só não nacional, mas também internacional. A quantidade de pessoas que vão para assistir um jogo, uma final de campeonato, todo mundo ali torcendo e unidos. Tá? O esporte ele promove isso, uma união, ele promove paz. Tá? O importante dentro disso aí do esporte é você estar de bem, tanto com você, como também com outro atleta. Apesar que vocês estão competindo ali, sendo um adversário, vocês não são inimigos. Vocês sabiam dos benefícios do esporte coletivo? Já pararam para pensar? Já tentaram fazer algum exercício físico ou alguma atividade física sozinhos? É ruim, né? É difícil. Você começou a fazer uma semana só e tô vendo que é difícil que a gente prossiga fazendo atividade física. Nós, como seres humanos, precisamos sempre estar associado perto de pessoas. Precisamos que outra pessoa esteja ali estimulando, dando-nos incentivo. E o legal do esporte coletivo, que um dos benefícios dele, são muito desde o bem-estar, mas a comunicação entre os esportistas. Tá? Quando você está ali no esporte coletivo, como eu já falei anteriormente, tá? Quando você ganha aquela torcida, os seus companheiros vêm e lhe abraçam, como a gente vê muito no futebol, tá? Que é um esporte que a gente pode ter grande referência. Futebol, quando a gente lembra quando algum atleta faz o gol, todos os companheiros correm ao redor dele. Quando você pode olhar em relação aos exercícios regulares e contínuos, que compete diminuir muitos riscos de doenças graves, especialmente doenças cardiovasculares e crônicas. Tá? Só observando, quando você faz a prática de atividade física, o seu corpo ele trabalha, libera a adrenalina, libera endorfina. Isso faz com que o seu corpo ele possa se locomover de uma forma bem melhor, que seus músculos eles recebam oxigenação. Então é necessário que você pratique uma atividade física, que você saia da comodidade, que você saia da cadeira. Tá? Não pense vocês, como vocês são alunos do EJA, que ficar somente na cadeira, porque vocês trabalham, vocês já chegam cansados. Mas vocês têm que lembrar que vocês precisam fazer atividade física. Tá? O quão prazeroso é, porque vai diminuir os riscos de doenças graves, especialmente as cardiovasculares e crônicas. Nós comemos bastante, então nós precisamos queimar essas calorias que tem dentro do nosso corpo.
E através da atividade física é que nós vamos conseguir fazer isso. Não só o esporte coletivo, mas essa frase aqui ela vai resumir bem. O esporte melhora também o raciocínio, a disposição física, colabora para o aumento da autoestima, bem como as atribuições fundamentais para o indivíduo, como outras atribuições fundamentais para o indivíduo. Disposição física. Quando a gente começa a fazer atividade física, às vezes muitas das vezes a gente está com sono, a gente está cansado, aquele dia de trabalho, mas quando a gente coloca o tênis, coloca a roupa, a gente sai para fazer aquela caminhada, aquela corrida, ou se quer jogar aquele futebol, a nossa autoestima ela melhora. A gente libera essa adrenalina que está aqui presente dentro do nosso coração, para o nosso corpo. Isso faz com que gere uma sensação de bem-estar. E esse bem-estar é muito bem aproveitado. Tá? Aquela sensação que você está de estar triste, quando você faz atividade física, você melhora, você fica com um sorriso. É muito difícil você ver um atleta, após fazer atividade física, ele está fadigado, ele está sem estar sorrindo. Vocês podem observar que quem faz atividade física, ela é uma pessoa bem mais humorada. O que faz necessário é uma das atribuições fundamentais para o indivíduo. Na prática de esporte, ela vai lhe proporcionar totalmente isso. Vamos para essa curiosidade. O futebol é considerado o esporte coletivo mais assistido e praticado no mundo todo. Cerca de 270 milhões de pessoas participam das competições. Gente, 270 milhões é muita gente. Vamos comparar com outros esportes, a gente vê que o público é muito reduzido. A quantidade de pessoas que fazem esse esporte são poucas. Mas quando a gente vem para o futebol, é uma grande massa. Tá? A galera, vocês mesmos, vocês gostam de escolher entre o basquete, entre o vôlei ou a bola de futebol. Lógico, vocês vão escolher o futebol. Tá? Porque ele é um esporte que é uma paixão que o brasileiro tem. Tá? É a paixão nacional. Então, todos vocês, ou a maioria de vocês, quem nunca jogou futebol, já chutaram uma bola. E isso é legal, é um dos primeiros passos. Só lembrando, tá, pessoal? Depois dessa aula, vocês vão ter que continuar sempre estudando. Revisem, veja a aula mais uma vez e mais, tá? Sentem-se, acomodem e bons estudos. Fiquem todos com Deus.